O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Meus queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos esse Evangelho de São Marcos, capítulo 8, em que Jesus pediu para que fizesse uma pesquisa a seu respeito. E aí nós ouvimos que as respostas estavam bem desconexas, bem como também nós ouvimos que as respostas não diziam quem era realmente Jesus. O povo não tinha tudo isto muito claro na sua mente, porque a maioria buscava um Jesus milagreiro, um Jesus que facilitava a vida para eles. Então não tinham noção, só sabia que ele fazia os milagres, que ele expulsava os demônios, mas quem é este homem? Jesus depois pergunta para os seus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu abertamente: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Salvador, o esperado, o desejado por todas as nações. Pedro dá a resposta. Só que imediatamente, melhor dizendo, aí Jesus, depois desta resposta de Pedro, fala do sofrimento.
ele fala de tudo aquilo que vai acontecer com ele. Ele diz que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Tudo isso está bem relacionado no cântico do servo sofredor, que nós acabamos de ouvir no livro do profeta Isaías, capítulo 50. Esse servo que sofre em benefício do outro. Então Jesus é este que já está profetizado, o Messias, que Pedro responde. Mas quando Jesus fala da cruz, Pedro, bem animado, Pedro ali muito disposto, ele chama Jesus à parte e diz: mas Senhor, nós não permitiremos que isto aconteça contigo. Creio eu, meu querido irmão, que talvez se fosse você, ia ficar muito feliz por ter alguém que ia te defender. Mas Pedro não ouviu muito bem o projeto de Deus. Pedro tinha na sua cabeça o Messias triunfalista que vinha para destruir o poder romano e favorecer para o povo judeu um Deus vingativo que ia derrotar com tudo, para que o seu povo pudesse tomar conta de tudo. E é interessante, meu querido irmão, que se fosse isso, o próprio povo se autodestrói. Se você olhar para você, você vai ver muito bem que muitas vezes você é inimigo de si próprio. Não é porque você é seguidor do Senhor, porque muitas vezes, meu amado, as pessoas ainda não entenderam quem é Jesus Cristo em pleno século 21. Muitos agem também como Pedro, querem um Deus cheio de magia, que atende às minhas necessidades. Quer que Deus submeta às tuas vontades, quer um Deus longe da cruz. O povo hoje em dia deseja um Deus glorioso. Sim, Jesus é glorioso, está na glória, ressuscitou, mas para que tudo isso acontecesse, em primeiro lugar tem a cruz. Por isso o próprio Senhor diz que é preciso que nós tomemos a cruz. Ele fala para os seus discípulos, porque para Pedro, ele faz Pedro ficar envergonhado diante dos seus. Ele diz de forma muito clara: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, tu pensas como os homens. Que Deus jamais fale isso para você, meu irmão, assim como para mim. Porque nós precisamos pensar como Deus e não como os homens. Quando Jesus fala para Pedro, vai para longe, ele está dizendo para Pedro ficar atrás de si. Satanás é adversário do projeto de Deus. Satanás quer só as coisas boas para o povo. Satanás coloca na sua cabeça que a pandemia foi Deus que quis, e que teus entes queridos morreram porque Deus quis, e você vê que Deus vingador é este.
quis que isso acontecesse, e por falta de conhecimento da palavra, dos ensinamentos da igreja, acusa Deus de forma injusta. E ele diz: afasta-te de mim, Satanás, vai para trás. Estar atrás de Jesus não é que ele tirou Pedro do seu caminho. Ele pediu para Pedro voltar lá atrás e aprender. Quer dizer, volta, aprenda tudo, rebobina essa cabeça. Então você precisa ser catequizado, precisa ser doutrinado. Então fica aí, fica atrás, para que você possa aprender. Muitas vezes nós também precisamos ficar no nosso lugar para aprender quem é Jesus Cristo. Porque, meu querido, depois que Jesus falou isso para Pedro, ele falou para os seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Olha o que Jesus está dizendo para você, que quer a vida eterna, que quer estar com o Senhor hoje por toda a eternidade. Ele não é um Jesus light, adocicado. Ele não tem, como eu tenho, glicemia. Eu sou doce demais. Jesus não é nada adocicado. Ele não tem glicemia. Ele está dizendo para você, assim como para mim: renuncie a si mesmo. Renunciar a mim, eu posso olhar para a vida de tantos santos, como da Virgem Maria, que renunciou a tudo para fazer a vontade de Deus. Os santos são verdadeiros exemplos para a nossa vida. E eu gosto sempre de dizer, porque muitas vezes os católicos não têm isso muito claro na vida, tem santos para todas as faixas etárias. Isso é para todas as idades, tem desde criança até idoso. Tem santos também religiosos e leigos, padres. Tem santos também casados. Tem santos pobres e tem santos ricos que despojaram de tudo. Temos rainhas, princesas, príncipes e assim por diante, meu querido. Não sei se você já percebeu tudo isso na tua igreja. Porque Deus veio para todos. Mas todos estes santos apresentados, em qualquer condição social, econômica, todos eles renunciaram a si mesmo, para se preencher da graça de Deus. Estava dizendo para vocês no início da missa, que a grande maioria do ser humano em pleno século XXI reclama das estações do ano. Parece que está aprendendo hoje. Você com seus cabelos brancos acha que agora surgiu as estações do ano. Ai, o vento, essas folhas, aquela murmuração por causa do vento, aquela murmuração porque chove, aquela murmuração porque está calor, aquela murmuração porque está frio. Meu querido, acorda para a vida, que Deus fez desta forma e que você é muito ingrato e que ainda não descobriu as estações do ano. Parece que nasceu hoje, que é bebezinho. Lógico, muitos é bebezinho, né? Está imaturo. Aí começa a chover um pouco nessa nossa crise hídrica, e que você sabe muito bem que a energia subiu, e muito,
diante também dessa crise econômica, porque você não está economizando. Então o governo arranca do teu bolso para ver se você saiba economizar, porque se não vai por bem, vai por mal. E mesmo assim existe alguém ainda tupetudo. Por quê? Porque não pensa no outro, só pensa em si, nos seus próprios bens e na sua própria vidinha. Meu amado, o Senhor quer que nós nos renunciamos a nós mesmos. Renunciar a nós é nos preenchermos da graça de Deus, é abrir a sua mente, o seu coração e saber muito bem que se eu sou filho de Deus, eu preciso parecer com o meu pai. Eu não posso ser filho bastardo. Eu acho que vocês também têm percebido que, e talvez você conheça, ou talvez você seja um deles, que quando uma família adota uma criança, com o decorrer do tempo, esta criança parece com a família adotiva, mesmo sendo de outra raça. Inclusive até a personalidade tem tudo a ver com a família adotiva. Por quê? Porque ela se identifica. O que eu estou dizendo para você, meu querido? Você é filho de Deus, pareça com Ele. Tua família, teus amigos, teus parentes, olha para você e diz: nossa, minha mãe, minha avó são pessoas maravilhosas de oração, é realmente uma cristã, uma filha de Deus. Eu tenho uma grande admiração. Ou eles olham para vocês e veem que pessoa implicante e chata que é. Como que você aparenta para os outros? Eu gostaria que você tivesse a coragem de Jesus. Pergunta para sua família: quem sou eu para vocês? Pergunta para os seus filhos: filho, quem sou eu, papai, para você? Filho, quem sou eu, mamãe, para você? Você pode cair duro com a resposta deles. Muitas vezes, meu amado, nós não temos essa coragem porque não renunciamos a nós, só pensamos no nosso umbigo. E o Senhor vem dizer: se você quer me seguir, Ele não está nos enganando. Renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. A vida é sofrimento, é perseguição. Esta é a vida. Tanto é que Jesus nos falou de todo o seu sofrimento, porque sofrimento faz parte da natureza humana, porque vivemos num mundo de injustiça e perdemos o paraíso. Olha para a natureza, quantos agrotóxicos são usados. Para a natureza não, que eu quero dizer, olha para a produção rural, para os produtores que querem ganhar, o quanto de insumos, agrotóxicos que eles usam, para que as coisas produzem rapidamente, e depois você come, fica doente, e acusa a Deus. Por que você não acusa
os irmãos, ou talvez você é aquele que utiliza desses benefícios para ganhar dinheiro. Depois acha que o câncer foi Deus que mandou, pois acha que Deus mandou a pandemia. Meu amado, precisamos abrir nossa mente, o nosso coração. Deus é amor, é bondade, é misericórdia. Ele quer o melhor para nós. E por saber que nós somos pessoas injustas, Ele dá para os justos uma outra morada. Depois de nós passarmos por esse vale de lágrimas, Ele nos dá uma morada onde não há choro e nem ranger de dentes. Mas nós precisamos passar esse vale de lágrimas. Nós precisamos pegar a nossa cruz. Então, meus amados irmãos, vamos ter essa firmeza e essa coragem para carregarmos a nossa cruz. Não seja um moloide, um fracassado. Pegue a cruz com coragem, de cabeça erguida. Jesus Cristo nos ensina, Ele também carregou a cruz, Ele também caiu e levantou. Foi ajudado também por Simão. Hoje nós temos Ele que estende a mão para nos levantar, e que nós possamos realmente perder a nossa vida por causa de nosso Senhor Jesus Cristo e do Evangelho, porque Ele mesmo disse, ensinando Pedro, ensinando a nós: pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dEle. Então Ele nos ensinou qual é o caminho para a nossa salvação, qual é a verdade que nós devemos seguir, que é Ele, e que Ele é a própria vida. Então, amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor vem nos dizer que nós precisamos nos renunciar. E na nossa renúncia de cada dia, e nessa vivência da palavra, precisamos ter uma fé que se traduz em obras. Porque se a nossa fé não tiver obras, ela é morta, não tem sentido nenhum. Nós acreditamos em Jesus Cristo morto, crucificado e ressuscitado, e que Ele veio e nos ensinou a fazermos as obras de misericórdia. Então nós somos chamados a estender a nossa mão para o próximo. Mesmo eu caído, esbudegado, sou chamado a estender a mão para o outro. Isso me fez lembrar do meu bispo que me ordenou, Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, que ele ficou muito tempo hospitalizado, diante da sua debilidade de saúde, do câncer, e se fazia visita para ele no hospital. Ele tinha aquele sorriso no rosto, te acolhendo, naquela alegria, naquela felicidade. E aí ele falava assim: meu querido padre, eu aqui também evangelizo esse povo. A cruz estava tão pesada para ele, no sofrimento de um leito de hospital,
Mas como ele dizia, eu não perco a oportunidade de falar de Deus para as enfermeiras, para os médicos. Eles também têm que ser evangelizados. E é esta a minha missão. Ele não ficava reclamando da doença. Ele agradecia a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade que Deus deu para ele, inclusive o sofrimento para a sua salvação e a salvação da igreja. E lá no leito do hospital, como ele dizia e ele fazia, ele evangelizava, ele falava de Jesus Cristo. Um homem de oração, um homem que realmente soube viver, renunciar a si mesmo, tomar a cruz de cada dia, para que o Evangelho pudesse acontecer. Então, meu querido, Deus nos dá muitos exemplos, muitas pessoas que nós temos aqui na nossa comunidade e que são pessoas iluminadas por Deus e que hoje encontram-se acamadas, doentes, e que louva a Deus, que não tem medo nem da irmã morte, e que sabe que aquele momento que está vivenciando é para a sua salvação. Então, meu amado, nada de ficar murmurando, deixa de ser uma pessoa fraca, deixa de ser uma pessoa molenga. Para carregar a cruz tem que ter força, tem que ter ânimo, tem que ter coragem, tem que ficar de pé, porque senão você não consegue. Tem muitas pessoas carregando a cruz, arrastando o nariz no chão, de tão moloides que são. Porque é como Jesus falou para Pedro: você está ouvindo a voz dos homens, ouça a minha voz. E aí, por ouvir a voz dos homens, o inimigo está lá. E o Senhor está dizendo: ouça a minha voz. Se você ouvir a minha voz, você vai tirar esse nariz do chão e vai conseguir carregar a cruz. Caso contrário, você vai ficar aí. Deus não nos violenta, Deus nos ajuda, desde que eu estenda a minha mão. Então eu tenho que me renunciar, deixar de ser soberbo, egoísta. Renunciar, colocar na postura de humildade, de serenidade, de compreensão, e falar: Senhor, me ajuda. É isso que eu preciso fazer, meu amado. E testemunhar tudo isso para os outros, porque muitas vezes também, meu querido, isso eu acho tão engraçado do católico, eles acham que tem que vir na igreja e na missa para testemunhar. Não, meu filho, aqui na missa não é lugar de testemunho, não. Você é para testemunhar para os seus amigos, nos grupos, nas pastorais, no seu trabalho. Hoje em dia tem como você até testemunhar certas maravilhas que Deus fez na sua vida, no celular, no Facebook. Na missa não. Na missa a gente vem para receber a graça do Senhor. Aqui não é palco de shows. Aqui é o altar do Senhor, onde a obra dele acontece e que nós aqui sabemos muito bem. E aí nós vamos falar para o povão lá fora, para que eles venham também receber dessa graça. Entendeu? Porque é aqui que acontece o milagre.
O verdadeiro milagre acontece na missa. Depois eu testemunho para todo mundo. Isso é o nosso dever. Esta é a tua obrigação, de falar de Jesus Cristo. E meu coração só fala daquilo que está cheio. Se ele está cheio de Deus, é de Deus que eu vou falar. Por isso eu preciso me renunciar, para que meu coração se encha de Deus e eu possa falar dele. E estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. E neste mês da Bíblia, já há 50 anos, a igreja no Brasil nos dá um livro para a nossa meditação. Lógico, meu amado, a igreja acredita que vocês são pessoas que fazem diariamente a leitura orante da palavra, porque todos nós temos a Bíblia na mão. Então a igreja acredita que você, como filho de Deus, usa todos os dias, se alimenta todos os dias da palavra de Deus. Mas quando chega no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, ela nos passa um para a nossa meditação. E este ano, todos nós somos chamados a meditar, a fazermos a leitura orante da carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas. Então que você se esvazie de si mesmo para encher da graça de Deus. Não seja desobediente à igreja de Jesus. Ela está pedindo. Ela não está impondo. Mas como nós somos filhos de Deus e Jesus foi obediente a seu Pai até a morte de cruz, nós também podemos meditar, como a igreja nos pede, a carta aos Gálatas. Assim nos enchermos da graça do Senhor e sermos pessoas obedientes à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.